Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Camozato, vereador do Partido Novo em Porto Alegre e sou vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem a tarefa de relatar o orçamento para o próximo ano. Nós estamos em 2019 e até o dia 5 de dezembro nós temos que votar e aprovar o orçamento para 2020. Esse orçamento contempla aí todos os gastos previstos pelo governo municipal com as áreas de educação, segurança, saúde, enfim, nos diversos projetos e programas que a Prefeitura pretende investir esse recurso do pagador de impostos. A minha função enquanto relator é basicamente ver se todo esse orçamento está correto, né? Se as áreas para as quais o governo está destinando recursos, elas são áreas que são possíveis de serem contempladas, se tem projetos, se isso está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anterior à lei orçamentária que determina que programas, projetos vão receber recursos, e fazer então um parecer, né, pela aprovação ou pela rejeição do orçamento para orientar os vereadores na hora de votarem no plenário se aprovam ou reprovam o orçamento. Os vereadores, então, podem fazer emendas orçamentárias, destinando uma parte dos recursos, né, para alguma outra finalidade que não aquela que o governo inicialmente desejava. Por exemplo, no ano passado eu aprovei uma emenda para tirar uma parte de recursos que iriam para publicidade oficial e destinar isso para equipamentos e armas da Guarda Municipal, porque eu acreditava que era mais importante ter equipamentos e armas para a Guarda do que fazer propaganda do governo na TV e no rádio, enfim. Isso foi aprovado pela Câmara, mas até o ano passado não se tinha as chamadas emendas impositivas, que são as emendas que obrigam a Prefeitura a executar os valores aprovados. Então, assim como a minha emenda, diversas outras emendas aprovadas pelos vereadores não tinham uma obrigação do governo de executar. Ele tinha um certo limite, uma certa flexibilidade de dizer, olha, não vou ter recurso e, portanto, não vou conseguir executar. E ele conseguia jogar com isso. Agora, com as emendas impositivas, isso é um pouco diferente. Uma vez aprovado aqui na Câmara, o governo tem a obrigação de realizar. Isso faz com que, obviamente, os vereadores consigam ter mais poder de decisão no uso do recurso do pagador de impostos e não apenas a Prefeitura. Isso, obviamente, não é para a maior parte do orçamento. São apenas 0,65% do orçamento, o que dá em torno de 1,2 milhões de reais por vereador. Tá? Um orçamento de Porto Alegre para 2020 será de em torno de 7,5 bilhões de reais. E apenas 0,65% disso é que ficará destinado para as emendas impositivas. Nas emendas impositivas, nós já estamos recebendo os vereadores, já temos em torno de 730 emendas recebidas e meu trabalho é verificar se as emendas estão redigidas da forma correta, se elas atendem à legislação, ou seja, se elas estão bem feitas. Eu não avalio o mérito das emendas. O que eu quero dizer com isso? Que não cabe ao vereador relator, que nem é o meu caso, dizer, olha, em vez de destinar esses, digamos, exemplo, 100 mil reais para aquisição de bolas e brinquedos para creches e escolas, você deveria destinar isso para medicamentos. E aí eu vou lá e rejeito a emenda do vereador porque eu achava que tinha que ser outra destinação. Não, isso eu não faço, porque isso é análise do mérito da emenda. Eu faço uma análise, na verdade, mais formal. Se ela cumpre as regras, se os valores que ela está destinando estão saindo do local correto e destinando para um local que tem projeto, tem programa conforme prevê a legislação, né? Se está bem redigido, se está com os códigos orçamentários corretos e assim sucessivamente. Cabe ao vereador, autor, na verdade, ter a autonomia de dizer para onde ele quer destinar isso e, portanto, é o vereador proponente da emenda que responde individualmente no caso do uso indevido ou da sua alocação. Tá? Então, nesse processo de 730 emendas, nós prepararemos o relatório dizendo que emendas a gente recomenda a aprovação ou que emendas a gente não recomenda, né? E junto disso o orçamento que vai ser votado para o ano de 2020. No final de 2020, terá o orçamento também, de novo, novo processo orçamentário para 2021. Agora, para falar das minhas emendas, bom, eu estou destinando os meus 1,2 milhões nas seguintes áreas, orientado pelas ideias, princípios e valores do Novo, né, e para aquilo que eu defendi desde o início em campanha e que é norte do meu mandato. Primeiro, com relação à segurança. Então, é treinamento, capacitação para a Guarda Municipal de Porto Alegre poder desempenhar cada vez melhor seu trabalho, complementando o serviço que a Polícia Militar, que a nossa Brigada Militar desempenha nas ruas e consiga transmitir cada vez mais a sensação de segurança que nós tanto desejamos. Afinal de contas, o Estado é responsável pela segurança,
né? Esse é um dos principais motivos pelos quais se criaram os estados e hoje o Estado brasileiro não consegue dar devida atenção para o tema. Então, eu coloquei como minha principal prioridade destinar uma parte do valor a isso. Nota que tanto essa emenda quanto as demais são emendas não personalistas. Uma das grandes dúvidas que se teve e uma das grandes críticas também que se teve com relação às emendas parlamentares impositivas é que haveria muita troca de favor, que os vereadores eventualmente podiam ir lá e fazer um desvio de verba, usar para benefício político. Então, desde o primeiro momento, eu procurei me afastar de qualquer possibilidade personalista e trazer muito mais para emendas que beneficiam a população como um todo, sem nenhuma área em específico, sem nenhuma pessoa em específico, sem nenhuma entidade em específico. Segundo ponto, são emendas que dizem respeito a empreendedorismo e desburocratização. A nossa ideia é destinar uma parcela de recursos para a informatização e digitalização de todo o processo de licenciamento da vigilância sanitária e acompanhamento disso. Hoje a vigilância sanitária carece de um sistema informatizado, o que faz com que muita coisa seja manual, papel, caneta, seja muito mais trabalhoso, muito mais difícil de conseguir acompanhar, muito mais demorado para o empreendedor, mais difícil para o empreendedor, coloca ele muito mais em insegurança e também risco de autuação, e a gente quer melhorar tudo isso, digitalizar todo o processo para ficar o mais simples e rápido possível. E por último, inclusão social via reconhecimento de propriedade privada. Em outras palavras, nós estamos viabilizando recursos para projetos de regularização fundiária no bairro da Restinga, lá nas regiões de Pitinga 1 e 2. Ou seja, estamos fazendo com que hoje famílias, especialmente de baixa renda, possam ter condições de regularizar seus imóveis, suas propriedades, famílias essas que eu não conheço, nunca visitei e que foram orientadas pela PGM, pela Procuradoria Geral do Município, que tem um projeto pronto e que nos ofereceu esse projeto. Na verdade, nos sugeriu esse projeto, se nós gostaríamos de, dentre tantos projetos de regularização fundiária, ajudar a destinar recursos para permitir que essas famílias pudessem ter finalmente o seu direito à propriedade respeitado. Então, com isso, a gente fecha segurança, empreendedorismo, desburocratização e inclusão social via reconhecimento de propriedade. Essas são as minhas emendas e eu tenho achado muito legal que em torno de 730 emendas que todos os vereadores estão apresentando, a maior parte, se não 99% ou mais delas, pelo que a gente está vendo nessa nossa análise que ainda está em desenvolvimento, deve ser finalizada ao longo dos próximos dias com o nosso relatório final do orçamento, são emendas que beneficiam a população de Porto Alegre e que atendem demandas muito relevantes, equipamentos para hospitais, medicamentos, equipamentos para escolas, para postos de saúde, verbas para entidades que prestam serviços sociais super relevantes, seja para pessoas com problemas de drogas, de saúde sérios, né, portadores de deficiência, algum tipo de condição especial nas mais diversas áreas. Então, eu fico muito feliz enquanto relator de ver que meus colegas vereadores estão fazendo um trabalho que muito antes daquela suspeição ou mesmo daquele medo que se tinha de que pudesse ter um beneficiamento político e personalista, estão beneficiando a população como um todo de Porto Alegre, que eu tenho certeza que com a boa execução dessas emendas e com a devida fiscalização do poder público e da população, a gente vai ter muita boa novidade, muitos serviços chegando até a ponta da população e suprindo necessidades importantes. Então é esse meu recado, espero que dê tudo certo e até o dia 5 de dezembro, então, votaremos o orçamento de 2020 em Porto Alegre.